Olá, pessoal. Nesse treinamento, então, nós vamos visualizar o fluxo logístico dentro do Foco Lojas, no que envolve, então, o programa de previsões de entrega dentro do menu de pós-venda e também vamos abordar, então, sobre as agendas de entrega e, eventualmente, também as agendas de montagem que podem ser lançadas dentro do sistema. Pessoal, esse fluxo dentro do Focology, ele fica localizado no menu aqui principal, no menu de pós-venda. Aqui na seção de entrega e montagem, a gente tem esse programa chamado controle de entregas. Então, dentro desse programa então, de controle de entregas, a gente tem, então, a visualização do nosso painel de controle de entregas. O que é muito importante para que a gente possa, então, nos localizar aqui dentro e entender de que maneira que as informações estão dispostas. Dentro do painel de controle de entregas, nós vamos visualizar basicamente todos os produtos relacionados a todas as vendas que a gente lançou dentro do Foco Lojas e que por algum motivo ainda não foram entregues. Então elas podem ter sido vendidos no mesmo dia, né, no dia anterior, há uma semana atrás, daqui a pouco eu nem mandei a ordem de compra para o fornecedor, ou eu mandei a ordem de compra, estou aguardando o retorno do fornecedor, ou daqui a pouco esse item já chegou na minha loja, mas por algum motivo eu ainda não entreguei. Então, todos esses itens que estão relacionados a vendas e que eu ainda não indiquei a entrega deles, vai estar sendo exibido aqui no nosso painel de controle de entregas, tá? A gente consegue separar os itens e seus respectivos pedidos em três status distintos aqui na parte superior da tela. Então, a gente tem a primeira seção que é de itens pendentes, aqui em vermelho. Então, o que são esses itens? São os itens que eu vendi dentro de uma ordem, né, um pedido de venda para um cliente, certo? E por algum motivo, ou eu não gerei uma ordem de compra, para o fornecedor, ou não encaminhei essa ordem de compra para o fornecedor, certo? Posso até ter gerado essa ordem de compra, mas não indiquei para o sistema que essa ordem foi enviada para o fornecedor, certo? Então, então, esses itens eles vão ficar nesse status de itens pendentes. Então, está pendente com a gente, certo? Então, falta algum processo interno acontecer para que essa ordem de compra seja diretamente encaminhada para o fornecedor. Depois à direita, a gente tem o status de itens em trânsito. O que são os itens em trânsito? São os itens que eu vendi sob encomenda, que eu lancei uma ordem de compra e eu já encaminhei essa ordem de compra para esse meu fornecedor. Ou seja, agora estou dependendo dele me encaminhar, dele me entregar, então, esses produtos para que eu possa, então, entregar para o meu cliente final, certo? Então, são aqueles itens que a gente entende que está em trânsito, ou ainda estão produzindo lá na fábrica, ou já estão a caminho, então, da loja para, então, depois serem entregues ao cliente final. E temos uma terceira seção aqui em verdinho, à direita, que são os itens em loja. Então, o que são aqueles itens em loja? Aqui, a gente vai ter itens em duas classificações de vendas distintas, né? Então, primeiro, aqueles produtos que eu encomendei, encaminhei a ordem de compra para a fábrica, certo? E já encaminhei que eu recebi aquela ordem de compra. Como é que o sistema sabe que eu recebi aquela ordem de compra? Pelo status do pedido de compra. Então, lá no treinamento de compras, a gente aborda justamente isso, que quando eu recebo a mercadoria do meu fornecedor, eu preciso fazer o atendimento daquela ordem de compra. E é a partir desse atendimento dessa ordem de compra que eu tenho essa informação atualizada aqui dentro do meu painel de controle de entregas, tá? Então, claro, pessoal, é imprescindível que o fluxo de pedidos de compra esteja 100%, né, esteja rodando legal, para que a gente tenha uma informação correta, né, e que retrata de fato a realidade aqui dentro do nosso painel de controle de entregas, tá? Então, quando eu mandei a ordem de compra e indiquei que eu recebi aquela ordem de compra do fornecedor, pronto, aqueles itens atribuídos àquela ordem de compra eles vão estar aqui nesse status de itens em loja. O que são os itens em loja? São os itens que eu recebi e que ainda falta eu marcar com o meu cliente um momento, então, para realizar a entrega para ele na casa dele ou, enfim, no local de entrega que foi estipulado com o cliente. Mas
além de visualizar aqui itens em loja, aqueles produtos que foram encomendados e já recebidos dos fornecedores, eu também vou visualizar aqui aqueles itens dos quais eu vendi a pronta entrega. E como é que eu sei que aquele item eu vendi a pronta entrega? Graças a essa informação aqui na coluna de pedido de compra em reserva, certo? Então, por quê? Porque quando eu vendo um produto à pronta entrega, ele não passa no status de itens pendentes nem de itens em trânsito. Por quê? Porque eu não preciso encomendar ali com o meu fornecedor, eu não preciso esperar a chegada do meu fornecedor, ele já está aqui disponível, né, para entrega. Então, ele entra diretamente para esse status de itens em loja, ou seja, ele fica aguardando que a gente indique para o sistema, então, que a gente efetuou, então, a entrega desse produto ao cliente final, certo? Então, vocês vão perceber que na listagem de itens aqui que a gente tem na parte inferior, a gente tem algumas informações. Então, primeiro, né, ele mostra para nós qual que é o pedido de venda relacionado aqui que a gente está visualizando, qual que é o pedido de compra, se houver. Se for uma reserva, ele vai mostrar que é uma reserva, no caso aqui ele está mostrando, e ele vai me dizer qual que é o almoxarifado em que foi reservado, então nesse caso aqui foi reservado do Almox depósito, certo? Qual que é a previsão de recebimento no caso de itens reservados, né? A pronta entrega não vai ter, né? Porque não há encomenda, certo? No caso de itens que foram encomendados, sim, há uma previsão de recebimento. E depois eu tenho uma previsão de entrega. Pessoal, muito importante aqui, qual que é a diferença do previsão de recebimento para o previsão de entrega, tá? Eu vou pegar alguns produtos que estão em trânsito para mostrar bem para vocês a diferença, tá? A previsão de recebimento é aquela previsão que foi alimentada quando a gente lançou o pedido de compra. Quando eu vou lá e lanço a ordem de compra do fornecedor e eu mando, então, eu atualizo, então, eu digo que eu enviei lá para o fornecedor, geralmente, quando o fornecedor recebe a confirmação dessa ordem, ele diz, olha, eu estipulo aqui te entregar mais ou menos nesse dia aqui ou nessa semana aqui, certo? Então, essa data pode e deve ser alimentada dentro do pedido de compra. Isso é carregado aqui na tela de previsão de recebimento. Bom, mas então o que que é a previsão de entrega? É o que nós prometemos para o cliente. É o que foi vinculado lá no nosso pedido de venda, no nosso contratinho, então, que foi firmado com o cliente, certo? Então, o sistema ele traz as duas datas justamente para que vocês possam fazer uma comparação para ver se o que o fornecedor nos passou vai atender de fato a data em que a gente prometeu para o nosso cliente. E aqui reparem, a gente tem uma linha aqui de um produto que está em vermelho. Então, o que que isso significa? Significa que esse item aqui ele tem uma previsão de recebimento posterior a o que a gente prometeu para o cliente como previsão de entrega. Então, o sistema ele já destaca em vermelho quando a data de previsão de recebimento é posterior à previsão de entrega, ele já destaca em vermelho para dizer, olha, cara, fica atento a esse pedido de venda, a esse item aqui, conversa com o teu cliente, porque ou negocia com o teu fornecedor, porque provavelmente vai dar um problema aqui, ó. Tu vai receber esse produto depois do que tu prometeu entregar para o teu cliente final, tá? Então desculpa, o sistema avisa vocês em relação a essa discrepância. Aqui, agenda de entrega. Então, se eu já tiver firmado alguma agenda para entregar esse produto, né, ele vai mostrar aqui. E aqui ele mostra qual que é o item. Então, eu coloquei o cursor aqui em cima, ó. Ele está dizendo que esse aqui em específico é um poltrona ISA, né, no couro preto, né? Então, ele mostra, inclusive, qual que é o item, qual que é a configuração presente daquele item, né? Qual que é a quantidade, qual que é o cliente relacionado a essa encomenda, né? Essa venda que a gente fez desse item. Se eu coloco o cursor aqui no izinho, ele vai me mostrar o telefone do cliente, caso ele tenha o telefone vinculado. Aqui essa bolinha ele vai colocar então a cor do status que aquele produto está relacionado. E esse ícone aqui no mapinha, ele me mostra então onde que é o endereço de entrega desse cliente, certo? Então isso é um atalho bem bacana, bem interessante. Ó, ele marcou lá no mapa onde que é o endereço de entrega daquele cliente, né? No caso aqui da cliente Alana, justamente para que eu pudesse, então, daqui a pouco traçar uma rota, né? Então, quem está ligando para os clientes e fazendo traçando a rota então de entrega desses produtos para os clientes, pode ir observando também
a partir desse ícone qual que é o local de entrega, tá? Então isso é bem bacana, bem interessante, ok? Aqui, claro, na pesquisa, a gente pode pesquisar pelo nome do cliente, a gente pode pesquisar pelo número do pedido de venda, e assim, dessa maneira, a gente pode então estar controlando quais são os status, em que nível se encontra aqueles produtos que a gente vendeu, ó, ou a pronta entrega ou a encomenda para aquele cliente, certo? Então, e também tenho a pesquisa aqui, a lupinha de pesquisa avançada, onde eu também posso estar estabelecendo outros filtros, né? Como, por exemplo, uma busca por ordem de compra, ou por previsão de recebimento, ou por previsão de entrega, ou por um determinado status, né? Conseguiria, inclusive, visualizar somente aqueles itens que foram entregues também. Então, isso é uma possibilidade, tá? Aqui nesse exemplo, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui, vou limpar os filtros e eu quero visualizar aqui os itens do pedido 29.402, tá? Então, eu pesquisei aqui, é uma venda da cliente Letícia. Claro, se eu não tivesse o número do pedido de venda, também poderia estar buscando pelo nome da cliente, né? Então, Letícia aqui, ele também vai trazer as informações, tá? Então, aqui reparem que foi vendido, né, esse pedido, então, para cliente e foram dois itens que foram vendidos, né? Então, um deles é uma cadeira Veneza e o outro é uma mesa lateral, certo? Então, vocês reparem aqui que tem um pedido de compra diferente para cada um desses produtos, por quê? Porque são fornecedores distintos, né? Então, a gente já consegue visualizar aqui, ó, que um é Renan e Paulo Móveis, outro é só o design de móveis estofados, né? E eles se encontram em diferentes status. Olha que bacana, ó. Então, um dos produtos já chegou, já está em loja, né? Como é que eu sei disso, né? O pedido de compra, ele está aqui em estágio atendido. E a bolinha aqui, ele está indicando o status verde, ou seja, está em loja. Então, esse produto, que no caso aqui é a cadeira Veneza, 4 unidades deles que a gente encomendou já chegaram. Então, tá aqui, eu poderia estar agendando a entrega com o meu cliente. Já o outro produto, que é a mesa lateral, ele ainda não chegou, ele ainda está em trânsito. Ou seja, estou aguardando o produto vir lá do meu fornecedor. Aí, claro, eu poderia contatar o fornecedor e entender então qual que é a previsão, né? Se a gente consegue antecipar esse recebimento e tudo mais, tá? Então isso é bem interessante, bem bacana aqui, tá, pessoal? Tem uma possibilidade que é o seguinte: eu posso estar selecionando aqui o produto, né? Ou todos os produtos, certo? Que eu quero efetuar a entrega, eu posso clicar aqui no maisinho para quê? Para indicar então para o sistema uma agenda de entrega, certo? Então, selecionei aquele que estava em verdinho, vou vir aqui e vou colocar então uma agenda de entrega, certo? Então, o tipo de agenda entrega, qual que é o tipo de compromisso? Entrega, certo? E aí eu vou colocar, então, quando que a gente vai marcar essa entrega com o cliente? Liguei agora para a Letícia, a gente marcou a entrega lá para hoje, né? Às 18 horas, por exemplo, certo? Até às 18h30. Então, eu posso dizer que é uma pré-agenda, que é uma agenda confirmada, que é uma agenda que já foi realizada, então todos esses status estão disponíveis. Posso agregar algum assunto, alguma observação. Então, se tiver algum cuidado especial com o transporte do produto, alguma questão assim pode ser relacionado aqui, certo? Aqui, olhem só que bacana, ó, ele traz todos os produtos que foram vendidos lá para esse cliente e qual que a gente selecionou que a gente vai estar fazendo a entrega. Esse outro produto, muito provavelmente, a mesa lateral Roma já foi entregue, por isso que ele não estava sendo exibido aqui na listagem, né? E aí, então, posso vincular equipe, supervisor do processo de entrega ou algum tipo de montador, caso seja feito um fluxo de montagem, tá? Nesse caso aqui, não vou selecionar e vou clicar em confirmar. Olhem que bacana, ó. Então, já tem uma agenda de entrega pré-estabelecida, certo? Já tinham duas, na verdade. Já tinha uma agenda de entrega anterior, ó. Então, ele está sendo exibido aqui para mim duas agendas, pelo menos, certo? Então, eu poderia vir aqui e poderia imprimir. E aí o sistema, então, o que que ele faz, né? Ele me mostra quais são os itens desse destinatário aqui que a gente está imprimindo, certo? O endereço dele, então ele faz uma impressão de um romaneio, né? Com os produtos que eu
vinculei aqui as respectivas quantidades e quais agendas a gente já estipulou, então, para realizar a entrega, né, daquele cliente. Claro que aqui eu coloquei, eu já tinha feito a agenda em duplicidade, então por isso que ele está sendo exibido 2 vezes, tá? Mas bem bacana, bem importante aí. Um outro detalhe interessante que é o seguinte, tá, pessoal? Tem alguns clientes, né, que reportam o seguinte: tem determinados produtos que a gente não necessariamente entrega ao cliente final porque são itens pequenos, são algum adorno, alguma almofada, né, algum estofado que o cliente mesmo vai lá, carrega no carro e leva embora. Então, preciso vir aqui agendar uma entrega e dizer que eu realizei essa entrega para definir aqui, para marcar como entregue? Não, tá, pessoal? Vocês poderiam estar fazendo o seguinte, vocês poderiam estar marcando aquele produto. Eu vou pegar um outro item aqui que está disponível para entrega para mostrar para vocês. Ó, vou pegar esse item aqui, ó, o que que é? Aqui essa banqueta, acho que é um ótimo exemplo, ó. Então, eu vou pegar essa banqueta aqui que está em reserva por entrega, eu vou indicar então que o cliente mesmo carregou esse produto no carro, já levou, não tem mais pendência para que eu entregue então esse item. O que que eu vou fazer? Vou marcar aqui o produto e vou clicar aqui em entregar itens. Olha que bacana, ó. Os itens selecionados serão marcados como entregues. Uma agenda de entrega será criada e finalizada automaticamente na data e hora atual. Deseja continuar? É isso mesmo que você quer? Eu vou dizer que sim. Confirmei, pronto. Aquele produto sumiu aqui da minha listagem, por quê? Porque ele não está mais pendente a entrega dele. Então ele já foi marcado como entregue, certo? E aí não exige que eu faça uma agenda lá, né? Todo o processo é feito diretamente pelo sistema. Ok? Então, isso também é uma solução bem bacana, bem interessante. A ideia sempre é que vocês façam a gestão da entrega de vocês dos produtos diretamente por aqui, certo? E aí, voltando lá para a venda da Letícia, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela entrega, então, que eu marquei para a Letícia, né? Para hoje, ao final do dia, e vou marcar, então, aquela entrega como realizada, certo? Como é que eu faço isso? Vou vir aqui dentro do pós-venda, na seção de entrega e montagem, no próprio programa de entrega e montagem. Então, clico aqui dentro, ó, então aqui ele vai me trazer quais as entregas e as montagens que eu tenho aqui, agendadas, né? Então, eu vou excluir aquela primeira agenda que foi lançada aqui incorretamente, deixa eu eliminá-la. Perfeito, ó. Então, aqui deixamos só a agenda correta aqui, né? Não em duplicidade. Então, tá aqui a agenda do dia 7, que a gente acabou de lançar, né? Se eu clico, então, ele mostra aqui qual que é o item, né? Que eu agendei a entrega. Se eu clico aqui na data de agenda, então reparem que o sistema mostra então, todo um detalhe com relação a esse cara, né? Quais os pedidos de compra que foram relacionados. Então, ele mostra aqui essa informação para nós. Voltando aqui para a aba de entrega e montagem, eu tenho a opção de estar imprimindo aqui um documento, por exemplo, um termo de aceite da entrega, certo? Então, um termo de aceite aqui com um texto, né? Então, identificando o cliente, né? Com a declaração do cliente dizendo, então, que está recebendo os produtos descritos conforme foi acordado, né? Lá no pedido de venda. Então, espaço para que ele possa preencher aqui o cliente, né? Então, bem legal, bem bacana, certo? Então, confirmei a entrega, recebi o termo já preenchido pelo responsável da entrega. O que que eu vou fazer? Concluir a entrega. E aí, então, eu vou confirmar a data de entrega, certo? E o responsável por essa entrega, certo? Então, vou vir aqui, vou informar só o horário final da entrega, posso colocar algum tipo de observação e vou confirmar. Pronto. Essa entrega, essa agenda de entrega, ela não está mais disponível. Então, ele não trouxe mais essa listagem, né? E lá dentro do pós-venda, controle de entregas, naquele nosso painelzinho lá, o que que vai acontecer? Não tenho mais itens em loja disponível para entregar. Por quê? Porque eu já fiz a entrega. O que que eu tenho ainda? Somente aquele item que está em trânsito, ou seja, estou esperando chegar esse produto do fornecedor, certo? Então, o processo é basicamente esse, ele é bastante simples, bastante tranquilo de ser feito, né?
Vocês também poderiam estar realizando agendas de montagem, então se tiver que em algum outro momento, além da entrega, realizar a montagem do produto, vocês podem selecionar aqui, clicar no mais e também lançar uma agenda de montagem, porque aí ambas as agendas vão estar disponíveis aqui dentro do pós-venda, entregue e montagem. Então, se ela ocorrer em datas distintas, vocês podem criar essas agendas distintas e elas vão ser exibidas aqui. Então, um processo bem simples, bem tranquilo, bastante intuitivo, mas muito importante para que a gente faça, então, a gestão do nosso fluxo de logística e de entrega a partir desse painel, certo? Obrigado pela atenção, pessoal, e até uma próxima.